Mas eu começo o programa com um assunto muito relevante. A gente sabe que nesse momento com a Covid-19, muita gente está com medo de ir ao hospital e segura suas dores, seus incômodos, desconfortos no corpo físico, porque está querendo e achando que está se prevenindo, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho sobre algumas doenças. E hoje a gente vai falar especificamente sobre infecção urinária. Infecção urinária é muito mais frequente do que a gente imagina. Então a gente precisa realmente entender como é, quais são os sintomas, como é que a gente pode prevenir, mas o importante, o que fazer quando a gente percebe que está nessa situação. E aí eu converso via Skype com o urologista, diretor clínico, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Flávio Izuka. Muito bem-vindo, Dr. Flávio, aqui através do Skype. Sinta-se em casa, para a gente é uma alegria poder conversar contigo, viu? Obrigado, é bom estar de novo com vocês. Muito obrigada. Eu te convidei para vir falar nesse momento porque, como eu fiz a introdução, acho que tem muita gente que fica segurando as dores e me preocupa, porque a infecção urinária, ela pode evoluir para um quadro perigoso, não? Exatamente. Infecção urinária é um problema extremamente frequente e que muitas vezes pode ser até sem sintomas. E numa situação de baixa imunidade, a pessoa pode evoluir para uma infecção urinária muito grave, que a gente chama de urosepsis, que é uma infecção que acomete os rins, dá febre alta, a pressão cai e a pessoa tem que ser hospitalizada, muitas vezes tem que ir para uma UTI e hoje nós sabemos que as UTIs estão lotadas, né? Então, esse tema é muito importante a gente estar conversando porque as pessoas estão com medo de ir ao hospital, de ir ao consultório e muitas vezes isso acaba agravando o problema, né? Nós estamos com vários indicadores que tem muita gente, muitas vezes, morrendo em casa das doenças que não são relacionadas ao Covid, como infarto, derrame, e aqui a gente inclui também infecções urinárias que podem passar de um estágio grave e que sem atendimento pode vir a óbito, né? Olha lá como é sério, gente. E aí estamos falando com homens e mulheres e de todas as idades. Então preste atenção, porque às vezes você está relevando um sintoma e precisa tomar mais cuidado, né? Então, quais são os sintomas de que a pessoa está com infecção urinária? Algumas têm infecção urinária com frequência, algumas têm de repetição, já até conhecem, mas para algumas outras isso é novidade. O que elas sentem? Geralmente, o quadro de infecção urinária, ele é acompanhado de sintomas típicos, né? Então, é ardência para fazer xixi, aumento da frequência urinária, a pessoa faz xixi várias vezes, em intervalos menores do que 2 horas, acorda à noite para fazer xixi, sente um peso no pé da barriga, tá? Em casos um pouco mais graves, é possível que tenha também sangramento na urina, tá? E com o agravamento do quadro, começa a ter outros sintomas de alerta para nós médicos, que é dor nas costas, na altura dos rins, que é acima do nível das costelas, tá? E febre, tá? Esse sintoma é muito relevante. Então, uma pessoa que está com quadro típico de infecção urinária e que começa a ter febre e dor nas costas, precisa procurar um médico. Tá? Hoje, é importante a gente salientar que com todas as medidas de prevenção a esse contato social, existe também o recurso da telemedicina. Tá? Então, inclusive eu mesmo estou atendendo normalmente no meu consultório, tanto presencialmente como por telemedicina. Isso faz com que as pessoas possam receber pelo menos uma orientação e, em alguns casos, a gente precisa encaminhar para o hospital, porque pode ser uma infecção urinária mais grave. Ok. Doutor, eu fico querendo entender, a telemedicina, o médico vai passar algumas orientações, mas no caso de uma infecção urinária, é preciso, na maioria dos casos, tomar antibiótico. E antibiótico a gente só consegue comprar com receita médica. Como é que isso funciona nesse momento de Covid? Perfeito, é uma ótima pergunta. Hoje, através da telemedicina, nós estamos com várias soluções interessantes. Por exemplo, eu consigo atender meus pacientes normalmente por telemedicina. A única limitação é a gente não conseguir fazer um exame físico, tá, adequado, né? A pessoa pode mandar foto de uma lesão, de alguma situação, mas a gente não consegue fazer alguns testes físicos, que em alguns casos faz falta de fato.
mas o fato de estar conversando diretamente com o médico permite que a gente possa fazer uma boa suspeita do que o paciente tem. E no caso de uma infecção urinária, quando o médico tem uma suspeita razoável, a gente pode prescrever antibiótico, sim. O paciente recebe através de um SMS a receita, tá? E esse SMS normalmente vem com um QR Code, que ele apresenta nas farmácias e consegue comprar um antibiótico sem precisar retirar no consultório a receita carimbada da forma tradicional. Então, a tecnologia vem avançando para atender essa situação de contexto de pandemia também. Perfeito. E aí a minha pergunta é porque eu já fico querendo entender, qualquer infecção urinária precisa de antibiótico? Porque você falou ainda há pouco, a gente passa as orientações, ou só uma orientação, ou só um remédio para dor resolveria? Na verdade, é o seguinte, não é toda infecção ou suspeita de infecção que a gente vai dar antibiótico, tá? O ideal é a gente fazer um exame de urina, chama-se sedimento urinário, e um exame mais específico chamado urocultura, que é acompanhado de um antibiograma, tá? Então, geralmente, o médico deveria pedir o exame de urina com urocultura. Mas em algumas situações, quando, por exemplo, agora no contexto de pandemia, nem sempre é viável que o paciente vá para o laboratório, principalmente se for uma pessoa na terceira idade, no grupo de vulneráveis, a gente não recomenda que faça isso. Então, às vezes aconselhável que já comece a tomar antibióticos com orientação do médico, tá? Agora, em situações de infecções urinárias mais leves, eu tenho recomendado, por exemplo, às vezes o uso de cranberry, que é um extrato de uma fruta que tem na América do Norte. Você pode mandar manipular ou comprar a fruta in natura, tá? Até o suco de cranberry também é disponível. Isso para infecções leves funciona, tá? E ajuda a tratar infecções sem maior gravidade, né? Então, mas tudo isso é importante que a gente ressalve, feito com orientação de um especialista. Muito bem. O suco de cranberry seria também uma boa prevenção para que as pessoas não cheguem a ter uma infecção urinária? Nesse momento, eu acho que o ideal era manter a saúde em dia, né? Sim, funciona como prevenção também, né? A dose é um pouco diferente, é menor, tá? Mas também serve para prevenção. E são várias as dicas que a gente pode dar, né? Então, não é só o cranberry, é não segurar a urina, é beber pelo menos 2 litros de água por dia, tá? Evitar a constipação urinária, urinar, esvaziar a bexiga toda vez logo após uma relação sexual, tá? Então, existem várias orientações que a gente pode fazer que, no contexto de pandemia, ajudam muito, né, na prevenção de infecções urinárias. O urologista que está nos ajudando bastante é o Dr. Flávio Izuca, e com as suas perguntas que já chegaram aqui através do nosso WhatsApp. Então vamos lá. A primeira delas não tem identificação, mas diz assim: boa tarde, minha filha tem infecção urinária recorrente e resistente. Já fez diversos tratamentos e após o fim do antibiótico, as dores e a infecção voltam. O que fazer? Como tratar? Bem, no caso da filha, eu acho que é muito importante primeiro que ela procure marcar a consulta com o urologista, porque é muito comum, num caso como esse, que exista talvez algum outro problema desapercebido. Por exemplo, pessoas que têm infecção urinária de repetição às vezes têm problemas urinários congênitos, ou seja, uma malformação, tem refluxo, tem alguma alteração do rim com o rim dilatado, é comum ter presença de pedras nos rins, tá? Algumas pacientes têm também corrimento vaginal recorrente, deve ser tratado, constipação, baixa imunidade. Tem muita coisa que o especialista pode fazer e resolver. Quando a gente consegue resolver a doença de base que está oculta, consegue resolver a constipação, a baixa imunidade, dá orientações que talvez ela não esteja seguindo, como urinar toda vez que tem uma relação sexual, tá? E muitas vezes a gente entra com antibiótico preventivo também, de longa duração. Tudo isso, num contexto de infecção recorrente, consegue controlar o quadro dela.
Perfeito, é importante procurar um médico, né? Fazer de repente a telemedicina e aí o médico vai encaminhar também para fazer os exames necessários. Obrigada, doutor. Próxima, tenho infecção de urina há 10 anos e já cansei de tomar antibiótico e não melhorar. Tem algum chá que me ajude? É a Diva de Itapira, São Paulo. Olha, existem chás que são muito alardeados na minha especialidade, como o chá de quebra-pedra. Mas para infecção urinária, o que funciona mesmo é o famoso suco de cranberry, tá? Agora, antibióticos, a gente costuma recomendar de forma preventiva para alguns casos, mas isso deve ser feito com orientação médica. Tá ok. Existe vacina para infecção urinária, doutor? Existe sim, existe uma medicação, o nome comercial é Urovaxon, a gente costuma prescrever e ajuda a aumentar a imunidade dos pacientes. E funciona bastante, tá? Mas também recomendo que seja com orientação médica. Tá, joia. Próxima pergunta. Boa tarde. Estou há quase 3 dias tentando urinar e tenho a sensação de que não esvaziou ou sinto que a bexiga está cheia, mas só saem uns pingos. Isso é comum? Então, é muito importante que um especialista analise isso. Às vezes, a pessoa não está simplesmente com a impressão. De fato, a pessoa não está conseguindo urinar, tá? Isso pode acontecer em duas situações. Quando existe uma obstrução urinária, então é mais comum em homens que têm próstata grande e, de fato, não estão conseguindo esvaziar a bexiga, e isso faz com que a infecção não responda bem, tá? E nós temos também casos de bexiga neurogênica que também podem cursar com esse problema. Ok, então é bom procurar um médico. Agora, nesse caso de homens com a próstata aumentada e com esse desconforto e com o risco da infecção, o suco de cranberry também ajudaria como preventivo? Na verdade, pode ajudar, mas, na minha opinião, na maioria dos casos não seria suficiente, tá? Um paciente que tem problema de próstata, muitas vezes ele pode ser beneficiado com tratamentos medicamentosos, tá? Que ajudam a ele esvaziar a bexiga, tá? Existe uma droga chamada tanzolosina, é um medicamento que toma por boca, que faz o paciente urinar melhor. E em alguns casos, onde a obstrução é muito severa, nem o remédio funciona. Precisa, de fato, fazer a raspagem da próstata, a cirurgia que vai desobstruir e fazer com que ele urine não tendo aquele resíduo, que é sobrar urina na bexiga. Esse resíduo que a telespectadora citou é um fator muito importante na perpetuação de uma infecção, tá? Então, ele tem que ser combatido. Agora não é o momento de fazer essa cirurgia, né, doutor? Como é que fica nessa situação o paciente com tamanho desconforto, hein? Então, a gente tem que ter um bom senso, tá? Então, na verdade, existem situações onde uma cirurgia é considerada eletiva e outras que ela tem que ser feita, tá? Então, a gente tem que ter o bom senso. Se puder esperar uns 3 meses, 6 meses, é o que eu recomendo hoje, tá? Mas, em alguns casos, é melhor operar, tá? Mesmo em contexto de pandemia, se a pessoa estiver tendo infecções graves e de difícil tratamento. Ok. Próxima pergunta. Boa tarde. Eu tive infecção urinária por vários anos e sofri muito até descobrirem que eu tinha um estreitamento da uretra. Então foi feita a dilatação. Pode voltar? Sim. O estreitamento da uretra é um problema de difícil tratamento, tá? A realização de cirurgias para recorrência, para recidiva do problema é uma coisa muito frequente. Tá bom? Então, é necessário que esse paciente continue acompanhamento, tá? É possível, dentro do consultório, muitas vezes, contornar a necessidade de várias cirurgias através de um procedimento simples, que é possível seja feito no consultório, que é a dilatação da uretra, ou calibração uretral. É um procedimento bastante banal, que a gente faz no consultório, tá? E acaba evitando a necessidade de várias cirurgias. Mas isso quem deve decidir é o urologista. Tá, joia. A próxima, eu tenho bexiga hiperativa, tem cura? Tem sim. A bexiga hiperativa é uma doença que faz com que a bexiga tenha contrações fora de hora. E às vezes o quadro clínico é muito sugestivo de infecção urinária.
essas pessoas normalmente têm perda de urina involuntária, têm incontinência urinária, que é muito prejudicial para a vida, para o dia a dia, né? E nós, felizmente, temos tratamento com remédios, tá? Medicamentos orais. E quando o medicamento oral não funciona, muitas vezes a gente recorre ao Botox na bexiga, com ótimos resultados. Olha que boa notícia. A última, porque o nosso tempo já acabou, doutor. A nossa telespectadora fala: boa tarde, tenho infecção urinária de repetição. O meu ginecologista me recomendou um antibiótico chamado macrodantina toda vez após a relação sexual. Nunca mais eu tive. Posso parar a medicação? Novamente, é uma situação que é complicado a gente responder a demanda de uma única pessoa, tá? Isso acabaria sendo uma consulta, tá? Então, eticamente, o que eu posso dizer é o seguinte: a orientação que ela recebeu do colega ginecologista está correta e, aparentemente, como tem funcionado, a minha sugestão é que se mantenha. Ela deve procurar um médico que orientou e fazer essa pergunta para o profissional que fez essa orientação. Tá? Eu não posso fazer uma orientação específica de uma pessoa através da televisão, aconselhando ou desaconselhando um tratamento. Mas, de uma forma geral, que o colega orientou, funciona e tem funcionado. Então, a minha sugestão é que ela continue fazendo. Perfeito, obrigada, doutor. É muito interessante, mas as pessoas têm um pouco de preconceito com medicação de uso contínuo, né? Ontem a gente conversou com o endocrinologista e o assunto foi um pouco esse: como é que eu vou tomar o hormônio tiroidiano a vida inteira? Eu vou tomar meu Synthroid a vida inteira, meu Eutirox a vida inteira? Algumas medicações, elas são recomendadas mesmo por longo tempo, né? No caso da endocrinologia, o médico falou: é para a vida inteira, assim, não tem problema. As pessoas ainda têm essa resistência, né? Dizendo que se toma um remédio por tempo muito longo, acaba prejudicando a saúde. Mas eu acho que, assim, certas situações onde a pessoa consegue agora ficar sem infecção graças ao antibiótico preventivo, né? Então, a pessoa tem que ter um pouco dessa compreensão que faz parte das nossas ferramentas para trazer saúde ao paciente. Perfeito. Muito obrigada. Foi muito bom conversar contigo. Foi muito bom poder abrir essa nossa conversa para os telespectadores. Dr. Flávio Izuka, e ele está no DR Flávio Izuka, com 2 Is, tá, gente? Flávio Izuka lá no Instagram, dr.flávioizuka. Pode acompanhar lá porque tem mais informações.